durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922. Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins, com 4 rostos que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo: o Salvador, o Batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus: Evangelho Quadrangular. No Evangelho de Marcos, capítulo 14, versos 12 em diante, nos diz: E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: Aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, segui-o. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: o mestre disse: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado. Preparai ali. E saindo seus discípulos, foram à cidade e acharam como lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. E chegado a tarde, foi com os 12. E quando estavam assentados a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós que comigo come há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro: porventura sou eu, Senhor? E outro: porventura sou eu, Senhor? Mas ele respondendo disse-lhes: é um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Marcos capítulo 14, do versículo 12 ao versículo 20. Nesses versículos, o Senhor Jesus está nos seus últimos momentos antes de ser preso. Ele convoca os seus apóstolos para a última Páscoa com ele e estabelecendo desta forma a Santa Ceia. Jesus exerceu o seu ministério dentro da lei de Moisés. Por isso que há muito questionamento, querendo alegar nos dias de hoje, por aqueles que defendem a prática da lei de Moisés, que Jesus também praticou a lei. Evidente. Jesus, sendo judeu e vindo na aliança que Deus fez com Abraão, de abençoar a sua descendência e todas as nações da terra, Jesus teria que ser judeu e teria que vir primeiramente para os seus. Por isso que o ministério de Jesus foi exercido debaixo da lei. E Jesus foi condenado pela lei. E é ele quem declara: a lei e os profetas duraram até João. Agora, a graça de Deus é manifestada a todos os homens.
Então, Jesus também declarou: eu não vim abrogar a lei, eu vim para cumprir a lei. Então, o ministério de Jesus teria que ser debaixo da lei. E foi a própria lei que condenou Jesus, porque Jesus foi considerado violador da lei de Moisés e violador do ápice da lei, que era o sábado. Todo judeu que não guardava o sábado, que ele exercia qualquer atividade no sábado, ele perdia a vida, ele morria por violar o ápice da lei, que era o sábado. Então Jesus foi condenado pelos judeus porque ele violou o sábado. Jesus curava no sábado, Jesus fazia muitas ações no sábado, e isso fez com que os religiosos da época o acusassem para ser condenado, inclusive, em substituição a um ladrão, o maior deles. Por isso que Jesus estava no centro, no meio dos dois ladrões, porque ele estava substituindo Barrabás, que era o líder. Isso tudo para cumprir as Escrituras. E nos dias de hoje, precisamos entender e compreender, examinar, como declarou Jesus, examinar as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Aqueles que não se interessam por examinar as Escrituras dentro dos seus preceitos. Há muitos que estão estudando as Escrituras, mas dentro dos seus conceitos heréticos. Qualquer grupo religioso herético, eles têm conhecimento pleno da Bíblia. Eles, dentro das doutrinas que eles receberam, eles defendem não a palavra de Deus, eles defendem a doutrina que eles receberam, a doutrina que eles praticam. Nos dias de hoje, por exemplo, nós temos aqueles que nasceram, cresceram dentro destas doutrinas heréticas e hoje as defendem como sendo verdade. Mas a verdade é o primeiro capítulo de Gênesis ao último de Apocalipse. Não existem invenções. Há muitos que estão fazendo, nos dias de hoje, muitas invenções para atrair o povo. Tá? Estão colocando nas igrejas danças, estão colocando nas igrejas músicas, até mesmo do mundo, estão colocando ideologias e filosofias que mexem no coração, no ego das pessoas, e as pessoas começam a praticar dentro de barulhos, promovem barulheiras, gritarias, promovem escuridão dentro das igrejas, tudo para mobilizar as pessoas, mobilizar a carne, mobilizar os entendimentos, escravizar os entendimentos dentro daquele conceito religioso, como sendo adoradores a Deus e a Cristo. E muitos não estão respeitando, por exemplo, o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. E o Espírito Santo tem que ser adorado como Deus. E, no entanto, muitos estão praticando coisas
absurdas, horríveis dentro das igrejas, dizendo que é o Espírito Santo. De forma alguma. O Espírito Santo de Deus é santo. Ele não vai colocar pessoas rolando pelo chão, não vai colocar as pessoas fazendo fantasias. Nós estamos vivendo nos últimos tempos, em que o arrebatamento da Igreja de Cristo está às portas. E estamos agora comemorando a Páscoa. Veja bem, a Páscoa se originou com a libertação dos israelitas no Egito. Eles ficaram ali 400 anos escravos. E então Deus levantou Moisés para que fosse usado para tirar este povo da escravidão do Egito. E muitas pragas vieram sobre o Egito para que o povo fosse liberado. No livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 29 em diante, nos diz: e aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou Moisés e Arão de noite e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor, como o tendes dito. Houve ali, conforme nos registra o versículo 21 do capítulo 12, que diz: chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai-vos cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e lançai na verga das portas, e ambos os ombreiros do sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Então o anjo da morte, ele veio passando por cima das casas, ferindo todo o primogênito do Egito. E a casa dos israelitas, onde havia o sangue na porta, o anjo da morte não entrava. Isto nós vemos que em todo o tempo Israel esteve comemorando a Páscoa, a sua Páscoa. E aqui registrado pelo evangelista Marcos, Jesus também, como judeu, estava ali também instruindo os seus discípulos para comemorar a Páscoa, porque os seus discípulos também eram judeus, e Jesus os orientou que eles deveriam ir até a cidade de Jerusalém, e ali eles iriam ver uma pessoa com um cântaro de água na cabeça,
E eles deveriam seguir aquela pessoa. E quando ele chegasse na casa, eles deveriam falar com o senhor da casa, dizendo estas palavras. No versículo 16, e saindo os seus discípulos foram à cidade e acharam como lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Então, o dono daquela casa, que é onde eles encontraram, no versículo 14, onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa. O mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado. Preparai ali a Páscoa. Então veja como que ocorreu esta ação maravilhosa. Os discípulos tiveram que obedecer aquilo que Jesus havia determinado. E eles encontraram exatamente este grande cenáculo. E foi ali que Jesus se reuniu com seus 12 apóstolos para celebrar a Páscoa e, ao mesmo tempo, a Santa Ceia. Mas Jesus não deixou de enfatizar que ali no meio dos 12, um deles seria o traidor, ou seja, que o entregaria à morte. Esta comemoração da Páscoa aconteceu na sexta-feira à noite, e que ali estava presente também o Judas. E Jesus diz no versículo 21, na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. E comendo eles, tomou Jesus pão e abençoando, o partiu e deu-lhes e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, todos beberam dele. E disse-lhes, isto é meu sangue, que é do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Nesse momento, quando Jesus estende o pão e todos tomaram, inclusive Judas, e nos é informado pelos evangelistas que quando Judas tomou o pão, Satanás tomou posse dele. E então ele saiu para entregar Jesus, e os demais pensaram que ele havia saído para comprar alguma coisa, porque era ele quem cuidava da bolsa, tudo que entrava na bolsa. E os evangelistas declaram que Judas era ladrão, ou seja, o dinheiro tomou posse do coração, da mente, da vida de Judas, para que por 30 moedas de prata, o preço de um escravo, ele pudesse entregar o mestre para as autoridades
judaicas. Nós vemos aqui que Jesus está estabelecendo nessa comemoração da última Páscoa com seus discípulos, mas também estabelecendo a Santa Ceia, que até nos dias de hoje a Igreja de Cristo está praticando. O apóstolo Paulo, em primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, o apóstolo Paulo escreve no versículo 25, 1 Coríntios 11, 25, o apóstolo Paulo escreve: semelhantemente também, depois de cear, tomou um cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Aqui o apóstolo Paulo está escrevendo aqui aos Coríntios a respeito do modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor. É por isso que a Igreja de Cristo pratica a Santa Ceia do Senhor, porque o pão simboliza o corpo de Cristo que foi moído na cruz do Calvário e o sangue que foi derramado, o vinho simboliza o sangue que foi derramado sem pecado para a remissão do mais vil dos pecadores. E ainda em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo ainda faz um registro importante. 1 Coríntios 5, 7, Paulo declara que Jesus, Ele é a nossa Páscoa. Diz 1 Coríntios 5, 7, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Jesus, Ele foi sacrificado em nosso lugar. Precisamos crer no Evangelho, na palavra de Deus, tal como ela é. Mateus capítulo 26, versículo 1 e 2, nos diz: e aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, a Páscoa, temos a Páscoa dos judeus, que até os dias de hoje eles a praticam como a libertação do rei do Egito, assim como foi praticada com a morte dos primogênitos, que deu livramento para os primogênitos dos israelitas. Assim, hoje, eles ainda praticam esta Páscoa. E a nossa Páscoa, como escreve aqui o apóstolo Paulo, é Cristo. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, a nossa Páscoa é a consciência, não de uma prática judaica, mas uma prática cristã, de que Cristo hoje é Ele, a nossa Páscoa, porque Ele foi sacrificado por nós. Se hoje nós temos a certeza, a convicção da nossa salvação,
de que estaremos reinando com Cristo. Assim, a partir do momento que nós ouvimos a mensagem do Evangelho, arrependemos dos nossos pecados e aceitamos que Cristo efetuou esta obra lá na cruz, padecendo do seu corpo, foi mutilado para a nossa cura, a nossa libertação, para a nossa vitória e para o nosso corpo ser transformado, mudado pelo poder de Deus em uma nova criatura em Cristo Jesus. Também nós temos esta esperança de salvação pela obra que Cristo derramou, pelo sangue sem pecado que foi derramado, porque Jesus não teve pecado. Jesus foi vindo sem pecado, porque Jesus foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, usou uma virgem, Maria, para que Jesus viesse ao mundo como homem, mas foi gerado sem pecado, e Maria, a sua virgindade não foi violada, porque se o fosse, Jesus viria em pecado. Então Jesus veio sem pecado e derramou o seu sangue sem pecado para a remissão do mais vil dos pecadores. Que esta Páscoa seja para você uma conscientização de que Cristo é a nossa Páscoa, ou seja, é a Páscoa de todos aqueles que o aceitaram e receberam como Senhor da sua vida e Salvador da sua alma. Feche os seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em o nome do seu Filho amado Jesus Cristo, juntamente, ó Senhor, com estas vidas que me assistem nesta hora, Senhor, que esta tua palavra possa, Senhor, vir de encontro a cada coração, vir de encontro a cada entendimento, e para aqueles que ainda não aceitaram, não receberam a Jesus Cristo como Senhor das suas vidas, reconhecendo-se pecadores e necessitados desta obra que Cristo realizou lá na cruz do Calvário, arrependendo seus pecados e o aceitando como Senhor das suas vidas, Salvador das suas almas, para que sejam transformados em um filho, em uma filha de Deus. Toca poderosamente por sobre estas vidas, e aqueles, Senhor, que já estão caminhando na fé em Cristo, que o fizeram este ato, Senhor, que esta Páscoa seja uma Páscoa, Senhor, voltada para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, para glorificar e agradecer pela obra realizada na cruz do Calvário, para que possamos, pelas suas aflições, termos libertação, cura e vitória, e pelo sangue derramado, a remissão dos pecados. Em nome do Senhor Jesus eu oro, eu abençoo para a sua glória. Amém.